Programa Na Mão Certa. Vou cumprimentar os dois primeiramente para depois entrar no assunto. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que nos escutam na Rádio Estéreo Vale. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, participando desse momento. Deixa eu repetir de novo aqui. Repete o seu bom dia aí, que não sabe aqui nós. Opa, bom dia, Wilson. Bom dia a todos que nos escutam pela Rádio Estéreo Vale. É um prazer estar com vocês e num assunto tão importante esse como é o programa Na Mão Certa. Tá certo. Bom dia, Lucimar. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui de novo, né, para falar desse assunto que é tão relevante, tão importante para todos nós. Tá certo. Então, primeiro eu vou começar conversando com o legislador, né? O Alexandre, ele foi autor do projeto de lei municipal em Santana do Paraíso, claro, que depois foi sancionado pela então prefeita Luzia de Mello no dia 31 de março de 2017, ele fez a lei no dia 7 de março, né, que foi aprovada, eu acredito que seja pela unanimidade dos parlamentares, correto? E depois foi sancionado pela prefeita no dia 31 de março de 2017, se tornando lei. Vereador, de onde buscou inspiração para a criação desse projeto de lei, que virou lei? Wilson, primeiramente eu conhecia a empresa intensamente aqui no Distrito Industrial de Santana do Paraíso, antes de ser ainda parlamentar. E eu conheci esse programa lá, o programa Mão Certa já é um programa que já existia, nós estamos na 17ª encontro, né, semanal desse programa. E com a participação do pessoal da FIENG e da Intersemente, eu achei muito interessante esse assunto tratado dentro da empresa. E quando eu me tornei vereador em 2017, nós fizemos uma visita à empresa e lá também tocando nesse assunto do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Até o Ardivander, que era funcionário lá, ele conversou com a gente e nos propôs a fazer uma política pública, um projeto de lei que se tornasse realmente efetivo e seguro dentro da cidade de Santana do Paraíso. Logicamente, de cara eu abracei a causa e trabalhamos esse projeto, né, tão importante aqui, como você comentou, foi sancionado no dia 31 de março de 2017, pela então prefeita Luzia de Mello. E então, de forma clara, o objetivo dessa lei? O objetivo dessa lei é unir esforços para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E, em primeiro momento, essa lei, esse projeto, ele tinha a intenção de atingir somente os caminhoneiros. Por isso a palavra mão certa, né? A direção certa. Sim, sim. Mas isso tomou uma proporção muito grande, a sociedade precisa entender e ter esse olhar direcionado a identificar onde está tendo essa exploração. Então o objetivo é esse, é unir esforços com a sociedade civil, com a empresa privada, com o poder público, para ajudar a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você, como parlamentar e como o proponente dessa lei, você tem acompanhado e tem percebido alguns avanços depois que foi implantada essa lei? Sim, inclusive com testemunho de pessoas, né, falando que houve denúncias através desse projeto. O Disque 100, por exemplo, é um número bem conhecido, e testemunho de pessoas que, através dessas semanas, dessas divulgações, têm testemunhado, que têm denunciado. E dessa forma, eu posso dizer que tem salvado vidas, né? Então é bem positivo, sim, essa lei sendo executada aqui em Santana do Paraíso. Você destaca alguns aspectos ainda que a lei não tem atingido e precisam ser implementados para melhorar e alcançar ainda novos objetivos dessa lei? Sim, como nós temos as blitz educativas, né, que aí motoristas, de uma forma geral, condutores, nós estamos precisando ampliar para mais indústrias. Como eu disse aqui no início, a empresa Intersemente é uma empresa que teve pontapé inicial nesse sentido. Nós temos outras empresas no Vale do Aço, como a Torque Diesel, Emalto, e nós precisamos ampliar isso para as indústrias aqui do Vale do Aço, principalmente as indústrias âncoras, né, como Senibra, Usiminas, Aperam, que tem muitos aí caminhoneiros. Por que a gente fala caminhoneiro? É porque ele está identificando, ele está vendo aonde existe um possível abuso, né, uma possível exploração nas estradas. Então, nós precisamos ampliar um pouco mais as indústrias para serem parceiras desse projeto, junto com as que já existem. Mas nesse sentido aí, desses avanços, já tem alguma iniciativa, alguma proposta, alguma conversa com essas empresas? Sim, nós já estamos, principalmente no Distrito Industrial, nós estamos preparando alguns diálogos e apresentações desses projetos para essa união. Que o objetivo do projeto, da lei é unir esses esforços. Então nós estamos tendo um diálogo com os distritos industriais, onde tem muitos caminhões, né, para eles unirem a nós, a essa força-tarefa aí.
Esse Disque 100, é o Disque 100, né? Disque 100. Você tem informação se no município de Santana do Paraíso ele é muito acionado nesse sentido? Esse é uma informação mais com o pessoal do Conselho Tutelar, né? Eu não tenho muita essa informação de quanto ele é ativo. Eu sei que ele é, mas a quantidade eu não consigo te informar. Porque o Disque 100 é um número nacional, e aí quando você liga no Disque 100, eles vão transferir para o município mais próximo para fazer a ação do combate. Entendi. Eu vou começar a conversar com a Lucimar, vereador, mas durante o bate-papo você pode entrar na conversa, não tem problema, tá? Ok. Vou conversar com ela, que o assunto com ela já é mais técnico, está mais direto com o assunto. Lucimar, mais uma vez, bom dia. Como é que podemos definir, de forma bem clara para quem está nos ouvindo, o abuso sexual de crianças e adolescentes? Pois quando você nos chama aqui para conversar, aí parece que é um assunto que está descolado da gente. Parece que está longe. Como se a gente não fizesse parte daquilo. É uma coisa que acontece lá, eu estou daqui vendo, contribuindo de alguma forma. Não. Todos nós somos responsáveis. Porque a violação de direitos contra a criança e adolescente, em especial a violência sexual, ela ocorre muito pela facilitação dos pais. Porque a figura do agressor, na maioria das vezes, pelo menos 80% dos casos, não é uma pessoa estranha, né? É o pai, é a mãe, é o padrasto, é a madrasta, é um tio, é o avô, é uma figura de confiança. Então a família, que é o núcleo primeiro para proteger essa criança, acaba sendo aquela que desprotege a criança. Quando a gente fala do programa Na Mão Certa, a gente está falando muito da exploração sexual de criança e adolescente. O que é exploração? É quando aquele adolescente ou aquela criança tem uma troca, né? Existe algum fator de troca ali. Para a satisfação pessoal da outra pessoa, ele pode dar algum dinheiro, dar alguma coisa para aquela criança, para aquele adolescente. E às vezes acontece de forma muito descancarada, como acontece nas estradas, né? A gente indo à noite por essas estradas, a gente vê muito adolescente nas estradas, né? E a gente tem que denunciar, a gente tem que chamar o Conselho Tutelar, a gente tem que ligar para o Disque 100. O Disque 100 ele é um número nacional, mas ele distribui aquelas denúncias para os municípios. Igual aqui no município tem um Conselho Tutelar, que é o 3251-5478, que você vai fazer a denúncia. Então, aqui a gente tem muitas empresas, né? E essas empresas, elas trabalham com muitos caminhoneiros. Então, acaba sendo um berço mesmo para exploração sexual. Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Belo Oriente tinham problemas muito graves com exploração sexual, porque as pessoas, né, que vinham para atender Semibra, os Minas, acabavam pernoitando por ali afora e a exploração sexual era muito grande ali, né? Foi feito todo um trabalho, vem sendo feito todo um trabalho, mas com relação tanto à exploração sexual como outras violências sexuais, quem está desprotegendo, na verdade, é a família, no primeiro momento. Então, existem os órgãos, né, que vão cuidar dessa criança, desse adolescente, que tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, tem toda uma equipe, né, um conjunto de órgãos institucionais que vão cuidar disso. Mas a gente não vai dar conta da demanda, porque ela é crescente, infelizmente, né? Ela não para de crescer. Então, quando tem um programa igual o da Mão Certa, ele é um programa que traz resultados efetivos para a gente? Claro que traz. Mas ele ainda é um beija-florzinho tentando apagar o incêndio da floresta. Então, precisa que as leis sejam mais severas para punir mesmo esses agressores, mas a família é que tem que despertar. A família precisa despertar, porque se essa família não consegue proteger os seus filhos, muito dificilmente os órgãos, né, governamentais, as entidades da sociedade civil vão conseguir fazer o trabalho. Mas qual o trabalho que a assistência social desenvolve voltado nessa questão com as famílias, para evitar esse tipo de coisa? Nós temos o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, funciona assim. Geralmente, quando a denúncia chega no Disque 100, ou chega através do Conselho Tutelar, chega através do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos setores aqui da própria prefeitura, saúde, educação, chega no CREAS. Tem uma equipe especializada lá, uma equipe de assistente social,
psicólogo e advogado que vai acolher essa família, vai acompanhar essa família e dar todos os direcionamentos possíveis para a proteção dessa família. Mas o número de casos que chegam, eles são muito pequenos perto da realidade. As denúncias são inferiores ao número... Muito, muito. Então, eu ia até trazer os dados aqui do CREAS, as meninas, né, da Vigilância Socioassistencial passou os dados, mas eu nem vou falar. Porque é tão pequenininho. Então, no município que tem mais de 35 mil habitantes, se eu chegar aqui e falar que hoje tem 5 casos de violência sexual contra criança e adolescente, vai falar, então, Paraíso não tem violência sexual. Não tem, porque não está lá notificado. Não é um reflexo da verdade. Entende? Então, assim, precisamos aprender a notificar mais, os vizinhos ficarem mais atentos, a educação ficar mais atenta, porque a criança, ela demonstra, né, muitos sintomas que ela está sofrendo algum tipo de violação, a criança, ela muda completamente. Então, precisa de ficar mais atento. E as mães, né, que resolvem colocar companheiros dentro de casa, numa segunda união, que seja, muito cuidado, gente, muito cuidado, porque infelizmente você está colocando pessoas dentro da sua casa que às vezes você não conhece direito. A exemplo de uma criança que a gente teve com 11 anos, que teve o neném, ainda de parto normal, que foi uma coisa assim absurda, muito sofrida para todos nós profissionais que convivemos com isso, entende? Uma criança tão pequenininha, tão magrinha, e era o padrasto, né, que estava em casa, enquanto a mãe saía para trabalhar, ele estava em casa, de atestado médico, né, estava muito doente, em casa, mas fez uma coisa que agrediu a vida dessa criança para a vida toda, né? Verdade. É uma criança com uma criança no colo. Então, eu volto a dizer, ou a família ressignifica a vida dela, né, os valores dela, e realmente vai proteger essa criança, esse adolescente, ou os órgãos governamentais, por mais que eles tentem, né, que eles busquem, que é o trabalho da gente, a gente é pago para isso. A gente, infelizmente, não vai dar conta de atender na totalidade dos poucos casos que chegam. Entendo. Porque é a violência mais velada que tem, sabe? A criança, eu preciso falar sobre isso. A criança, ela começa a ser assediada por uma pessoa adulta e ela não percebe o que está acontecendo de fato, porque a cabecinha dela é muito infantil ainda, ela não dá conta daquilo. Quando a coisa vai progredindo e ela começa a sentir o mal-estar, ela começa a se sentir culpada. Ela pensa que foi ela que provocou aquela situação. E não foi, de forma alguma, né? Ela está sendo vítima. Aí, quando ela começa a recuar, o agressor começa as ameaças. Então, geralmente, a violência sexual começa assim. Começa num mimozinho, um agrado aqui, um agrado ali, um carinho aqui. Ela não entende que ela está sendo violentada. Aí, quando a coisa começa a desenvolver mais, ela sente aquele mal-estar, ela pensa, fui eu que fiz isso, a culpa é minha. E a culpa não é dela, né? Lucimar, e esses casos de violência sexual contra criança, adolescente, eles estão mais presentes no meio da sociedade menos favorecida ou está em todo o segmento? Na verdade, ele está em todos os lugares, né, gente? A gente vê, nossa, a gente viu a história do Henry, né? Que foi morto, que o padrasto agredia, aquela coisa horrorosa, e a empregada tentava contar para a mãe, parece que a mãe não acreditava. E assim, não podemos falar que é só na sociedade menos favorecida, não. Mas os casos que chegam no CREAS, na sua maioria, é assim, né? Das populações menos favorecidas. Mas essa maldade, né? Esse mal horrível, ele está presente em todos os lugares, infelizmente. Já houve registro de casos de acontecimento desse tipo de violência com bebês? Nossa, como? Em nosso município já teve isso? No nosso município, desde que eu estou aqui, desde 2012, eu não me recordo, não, com bebê não, mas lá em Timóteo, sim, foi uma coisa horrorosa. A criancinha de 1 mês, tendo infecção urinária recorrente, e depois descobriu que ela estava sendo violentada pelo pai. E tem outros casos graves que eu já até contei aqui, mas eu nem vou contar de novo. Mas, assim, aqui no município que eu esteja me recordando agora, de bebezinho muito novinho, graças a Deus, não. A agressão sexual, ela configura só com a penetração? Não, de forma alguma. A violência sexual, né, o simples ato de você falar coisas com a criança, coisas impróprias, né, para ela estar ouvindo, mostrar fotos, mostrar vídeos pornográficos, tem uma série de coisas que caracterizam como violência sexual. Entendi. Deixa eu te falar,
quem ouve relatos de uma situação de abuso, ele precisa denunciar esse fato. Nós precisamos repetir o número, tem um telefone fixo, e Que eu também disse que 100. e tem o do Conselho Tutelar, que é o 3251-5478. Geralmente o agressor, ele quando recebe alguma visita dos técnicos, ele, mesmo negando o fato, por exemplo, dá para perceber pela aparência dele alguma coisa diferente que acaba o condenando? No nosso trabalho, a gente não tem muito contato com o agressor, porque quando o caso chega lá no CREAS, a figura do agressor já foi eliminada daquela família ali de alguma forma. Só uma vez também lá em Timóteo que eu tive contato com o agressor. Ô, gente, e eles conversam de uma forma, eles mentem de uma forma que você pensa, coitadinho, né? Ele não fez nada disso, ele é vítima, ele não fez nada disso. E o papel do CREAS não é de investigar. Né? Quando o caso chega para lá, é uma possibilidade de que ela tenha sido violentada, né, sexualmente, mas a gente não vai investigar se foi ou se não foi, a gente vai acolher a família, fazer todos os encaminhamentos que a gente precisar fazer para garantir a proteção dessa criança, tentar garantir a proteção dessa criança e desse adolescente. Mas o papel de investigar não cabe a gente. E nós temos que notificar, geralmente, né, para a Secretaria de Saúde, tem que fazer essa notificação, e o município ainda tem um pouco de dificuldade com isso, já é antigo essa questão dessa dificuldade da notificação para o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde, e a gente tem que notificar para o Ministério Público também. Né? Queria só colocar aqui, sim, uma complementar, fica à vontade. Dessa parte da denúncia, né? É igual a Lucimar colocou, o Disque 100, mas muitas vezes a pessoa tem medo de fazer denúncia. E ela procura uma pessoa de confiança. Por exemplo, eu já tive como vereador, morador me ligando, fazendo uma denúncia do vizinho. Ela poderia ter ligado direto para o Disque 100, mas ela procurou alguém de confiança dela para que pudesse fazer esse intermédio. Nesse momento eu acionei o Conselho Tutelar, eles até tiveram no local, mas foi muito mal recebida pelo agressor. Porque eu não tinha detalhes do acontecimento, porque eu era o terceiro da informação. E aí o Conselho Tutelar voltou para a sede da Prefeitura e pediu o auxílio da Polícia Militar. E aí a coisa foi diferente. Mas isso que eu queria reforçar aqui, porque nós, como sociedade, a gente consegue perceber algo que está ali na vizinhança de diferente. Então, o que nós estamos falando aqui, Lucimar, é se você tem uma suspeita, procure o órgão responsável, né? Ligue para alguém que você conheça, da assistência social, da prefeitura, de vereador, Disque 100, Polícia Militar 190, 181, há vários órgãos de denúncia. E isso é importantíssimo. Nós temos que trabalhar a cultura de informar a população que o sigilo, né, da identidade da pessoa. Porque ali, como eu falei anteriormente, ela está salvando uma vida. Né? Porque a pessoa, não sei se é, não sei se é, não sei se não é. É igual mas você vai tem ultrapassar, um indício, né? Tem um na indício dúvida de não violência. ultrapassa, na dúvida ligue. Né? O fator principal é que muitas pessoas, durante o vizinho, têm medo de fazer essa denúncia, com medo de sofrer. Mas a denúncia é anônima, né? Você não vai ser revelada a sua identidade. E a gente tem que se sentir responsável pelo outro ser humano, né? Não tem como falar, está acontecendo na casa do João, não é na minha casa, não estou nem aí, não pode ser assim. Como é que você faz essa abordagem com a criança? Porque às vezes a criança tem dificuldade de falar, tem medo de falar, como é que a assistência social agora faz isso? nós já temos uma lei da escuta especializada, porque antes a criança sofria uma agressão, uma violência sexual, e ela contava aquilo várias vezes. Ela chegava no Conselho Tutelar, ela contava, ela chegava no CREAS, ela contava, chegava no Ministério da Justiça, ela contava isso umas 4, 5 vezes, ou talvez até mais. E cada vez que ela conta é como se ela estivesse revivendo aquele momento, né? Sendo violentada novamente. Aí tem essa nova lei, que se eu não me engano é de 2017, que é a lei da escuta especializada. Os técnicos foram preparados para fazer essa abordagem. Então, se chega o caso no município, não é todo mundo que vai ouvir essa criança. Um técnico vai ouvir, ou 2 técnicos vão ouvir, seja do CREAS, ou o pessoal do Conselho Tutelar também já está especializado para ouvir. E depois vai ser feito um relatório para o Ministério Público, de modo que ela não vai contar a história várias vezes, ela vai contar a história uma única vez. Entendi. Né? Bacana. Olha, gente, o assunto foi muito bom e rapidinho passou. Nós estamos já chegando no final. Eu queria deixar espaço para que vocês dois possam fazer as considerações finais, acrescentar algo a mais que acha importante nesse momento. Tanto o Alexandre quanto a Lucimar.
Essa noite eu até perdi o sono, falei aqui, fui dormir 2 horas da manhã, porque eu pensei assim, agora que a gente tá, eu já estou bem no finalzinho da carreira, né, finalizando, e pensando assim, quantos erros cometi, quantas falhas, quantas omissões, né? Mas agora tentando tirar um pouco. Se agora você está refinado, não pode finalizar a carreira. Tentando tirar um pouco o peso da culpa, mas voltando ao pensamento assim, cristão, né, de uma pessoa cristã, e pensando assim, gente, chega de falar desse assunto de forma assim, ele existe, o que a gente pode fazer para melhorar? Ele precisa acabar. Porque se você fechar os olhos e vir na sua mente a cena de um bebezinho sendo violentado sexualmente, de uma criança, noites e noites e noites e noites sendo violentada, a gente não pode mais conceber uma coisa dessa, a gente não pode mais conviver com uma coisa dessa. Então as leis precisam ser mais severas, as famílias precisam ser responsabilizadas, porque quando acontece uma coisa tão grave dessa, principalmente com a criança, né? A família precisa ser muito responsabilizada, porque de alguma forma ela foi permissiva, né? Ela foi concedendo aquilo ali que fosse acontecendo. Então a gente precisa olhar para isso e sentir uma repulsa muito grande, sabe? E pensar, não dá para ficar calada. Se eu estou percebendo que a família ali por perto, ou na escola, a criança está com muitos sintomas, né? Mostrando muitos sintomas diferentes, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para eu falar desse assunto como se ele não fosse uma coisa realizada por mim, que a partir do momento que eu estou me omitindo, a partir do momento que eu sou uma assistente social também, que não dou conta de acompanhar aquela família direitinho, como várias vezes eu não dei conta de acompanhar, eu também estou praticando ali a violência sexual. Interessante observar Lucimar falar, ela fala com emoção, né? Sentindo a coisa. Mas, gente, como é que não sente? Olha o que está acontecendo no mundo, né? Uhum. Chuva acabando com o sul do Brasil, a seca acabando com o norte. Todos os sinais estão evidentes, mas ainda não é o fim. E como que acaba com isso, gente? Mudando aquele ser humano que a gente é. Se você tem uma missão de ser vereador, meu filho, não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai reto, numa direção só. A gente não tem várias direções para seguir, a gente tem uma única direção. Se você é radialista, faz com amor, faz do jeito que tem que ser, entendeu? Não dá para fazer mais ou menos, não dá para servir a 2 senhores. Você tem que focar e pensar, eu também sou responsável por isso. E tudo que vou fazer, que faça bem feito. Muito bem feito, né? E conectado com um senhor só. Não conecta com 2 senhores, não, porque não você vai se senhores, confundir. Você vai se confundir, vai fazer o seu serviço mal feito e as crianças vão continuar sofrendo, os idosos vão continuar sofrendo, o mundo vai continuar padecendo. Tá certo, Lucimar. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez dando uma aula pra gente aqui, tá? Tá, me contrata. Tá bom. Alexandre, eu gostaria. Obrigado, Alexandre. A palavra da Lucimar aqui, né? Eu também faço parte, né? Eu também sou responsável por essas crianças, né? Então, quando eu falo eu, somos nós. Então, eu queria deixar o agradecimento aqui, primeiramente, à Estéreo Vale, porque essa abertura que a informação está chegando em muitas pessoas que ainda não conhecem ou não têm essa visibilidade. Então, vocês estão fazendo parte de ajudar nesse combate à exploração sexual de criança e adolescente. E só para finalizar, também gostaria de agradecer aqui toda a equipe do CDC, que é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário de Santana do Paraíso, onde também eu conheci em 2017, e também tem um papel fundamental nesse combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para finalizar, Wilson, Santana do Paraíso foi a primeira cidade a nível do Brasil a ter essa lei aprovada, né? Depois tivemos em Patinga, hoje tem 12 cidades no Brasil que já tem essa semana como combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, reforçando, né, Lucimar, o 18 de maio. Inclusive pode reforçar as atividades que tem. Começou no dia 20, né? Isso, nós tivemos abertura no dia 20, né? E ontem, terça-feira, teve uma blitz aqui na Gameleira. Hoje, agora às 10 horas da manhã, nós temos uma blitz na Avenida Casa Edmundo Andaeta, no bairro Cidade Nova. Amanhã também, às 10 horas, na Avenida Gagiato, no Distrito Industrial de Santana do Paraíso. E na sexta-feira, finalizando uma blitz na BR-381, próximo ali ao Ipatingão. Fica o convite da comunidade para participar desse movimento, né? E não é somente o 18 de maio, não é somente a 4ª semana de novembro, que é a semana da mão certa. É o ano inteiro, né? É o ano inteiro, a vida inteira. E, como você falou, a emoção da Lucimar, a gente chega a se emocionar mesmo, porque são nossas crianças e nossos adolescentes. Eu tenho em casa uma criança, né, onde
de 13 anos e tem um rapazinho de 19 anos. E a gente tem que ter essa visão de empatia com a nossa sociedade, com as nossas crianças e adolescentes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, então. Então, eu conversei com a Lucimar e com o Alexandre, aqui falando sobre esse assunto muito importante. E nós vamos ficando por aqui. Eu volto amanhã, a partir das 6, com mais uma Alvorada Sertaneja.